E aí galera, tudo bem com vocês? Embora o tempo de estudo ideal possa variar de pessoa para pessoa e dependa de muitos fatores, eu diria que 6 horas de estudo diário é de longe a grande meta da maioria dos estudantes. Para muitos pode parecer uma meta pequena, para outros pode parecer uma meta inalcançável, mas a verdade é que se utilizadas de forma inteligente, 6 horas de estudo produtivo por dia é mais do que suficiente para o aluno ser aprovado em qualquer curso ou concurso do Brasil. Definitivamente tu não precisa de mais tempo do que isso. Os estudantes sonham em conseguir estudar 6 horas por dia de forma produtiva, porque se tu faz isso, tu consegue ter tempo livre para fazer algo mágico, viver a tua vida. Se tu estuda 6 horas por dia e dorme 7 horas por noite, tu ainda tem 15 horas do teu dia livre para viver. No entanto, pessoal, embora na teoria isso seja a coisa mais linda do mundo, na prática é um desastre. A expressiva maioria dos estudantes que tentam estudar de forma produtiva por 6 horas, precisam dedicar 10, 12 horas de estudo, porque simplesmente não conseguem tornar o estudo produtivo. Ou seja, dedicam muito tempo do dia para de fato estudar em pouquíssimo tempo. Então, meu objetivo hoje é te ajudar a mudar isso. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como atingir as tão sonhadas 6 horas de estudo diário de forma totalmente produtiva. São dicas realmente aplicáveis, baseadas em evidência científica e que podem mudar completamente o teu rendimento. Então pega um papel e uma caneta e vamos embora pro vídeo. Bora lá! 6 horas de estudo por dia. Como é que eu chego lá, Felipe? Bom, o primeiro ponto, talvez o mais importante e mais negligenciado. O sono. Não tem pra onde correr, pessoal. Se tu quiser estudar de forma produtiva, tu vai ter que dormir da forma correta. O sono é o melhor aliado para o estudo produtivo. A gente já tem evidências científicas robustas de que a falta de sono está associada à redução do volume cerebral e ao declínio cognitivo. Ou seja, dormir da forma inadequada prejudica totalmente o teu foco, a tua memória e o teu raciocínio. Sabe quando você acorda e ao invés de tu estar totalmente disposto, tu tá cansado, tu tá morto, tu tá lascado, mesmo tendo acordado de 1 hora da tarde? Sabe, a procrastinação, a falta de foco, a raiz de tudo isso pode estar, sabe aonde? Adivinha, no teu sono. A produtividade, o foco atencional e a motivação são características diretamente associadas com a qualidade do teu sono. Portanto, pessoal, dormir é necessário. Sim, muitas vezes o óbvio precisa ser dito. E eu falo isso porque se tem um bicho que negligencia e subestima o impacto do sono nos estudos, é o tal do estudante. Eu mesmo, pessoal, já cheguei a colocar balde de água gelada no pé enquanto eu estudava para não dormir. Quem nunca escutou aquele ditado? Estude enquanto eles dormem, viva o que eles apenas sonham. Quem não conhece uma pessoa que vira a noite inteira estudando e acha que tá fazendo algo maravilhoso? E na verdade eu nem culpo eles, pessoal. É muito comum nessa etapa da vida a gente enfrentar momentos de insegurança, a gente achar que tá atrasado em relação às outras pessoas. Na grande maioria das vezes a gente tenta compensar isso aonde? Exatamente, diminuindo as horas de sono. Então se tu quiser estudar mais, com foco, de forma produtiva e sem procrastinar, a primeira coisa que tu vai precisar corrigir é o teu sono. E como é que eu faço isso, Felipe? Bora lá, tu precisa de no mínimo 7 horas de sono por noite. Sem isso, todo o teu esforço e as horas gastas estudando vão pro ralo. Também tem evidências que dormir por muito tempo não é bom. Dormir muito também está associado a problemas de cognição. Portanto, o ideal é que tu tente dormir entre 7 e 9 horas de sono por noite. Nem mais nem menos que isso. Além disso, não é só dormir 7 horas de sono por noite que tá tudo certo. A gente precisa dormir em um horário específico. Embora o cronótipo seja uma característica genética, nenhum ser humano é noturno. Não existe essa conversa de, eu funciono melhor de madrugada. O horário ideal e mais fisiológico para se dormir é entre 8 e 11 horas da noite. Além disso, a gente é moldado por um relógio biológico que é totalmente dependente da ausência ou da presença de luz. A presença de luz inibe a produção de melatonina lá pela glândula pineal, consequentemente vai prejudicar todo o teu sono. Então tenta dormir no local mais escuro possível. E mais, além dos celulares terem um enorme potencial para estimular a liberação de dopamina, e a dopamina inibir o sono, as luzes artificiais também são extremamente prejudiciais ao teu sono. Como eu falei para vocês, a luz artificial inibe a melatonina. Para vocês terem noção, eu tive uma professora de bioquímica que ela falava que, sabe uma bolinha que fica na televisão quando ela tá desligada, uma bolinha vermelha? Ela falava que até aquela bolinha vermelha já é capaz de prejudicar o teu sono. Então pelo menos 1 hora antes de dormir, tente se desligando de todo estímulo luminoso. Não use celular nem assista televisão antes de dormir. Beleza? Da mesma forma o café. A cafeína tem efeitos muito benéficos. Inclusive, alguns estudos já comprovaram que se for tomada antes e após a sessão de estudos, pode favorecer o processo de memorização e de foco. Entretanto, a cafeína é um inimigo do nosso sono e tem uma meia-vida muito longa. O nosso corpo leva até 12 horas para eliminar totalmente a cafeína da circulação. Portanto, tentem não tomar café ou utilizar a cafeína pelo menos 12 horas antes de dormir. Aliás, se nesse período de organização do sono tu puder cortar totalmente a cafeína, melhor ainda. Felipe, mas amanhã toma café o dia todinho e dorme igual uma pedra.
pedra. Lembre-se, dormir muito não é sinônimo de dormir bem. Para dormir bem, a gente precisa passar por cada etapa do sono de forma coerente. E cientificamente a gente tem várias evidências que a cafeína atrapalha esse processo. Ainda falando de sono, olha só que coisa linda desse estudo. Ele mostrou pra gente que tirar uma soneca, independente do horário e da duração, traz vários benefícios, incluindo aumentar a capacidade de resolver problemas, aumentar a capacidade de foco e aprendizado e ajudar na consolidação das memórias. Ou seja, até uma sonequinha nos momentos de estudo pode ser produtivo. Entendendo a importância do sono na produtividade, bora para o segundo ponto. Planejamento. Para que tu consiga estudar de forma fluida e sem interrupções, não tem para onde correr. Você vai precisar se planejar. Tudo precisa estar muito bem delimitado. Se tu começa a estudar sem um norte, começa a estudar na doida, tu vai fazer muitas pausas e, consequentemente, o teu estudo ele não vai ser produtivo. Para isso, é fundamental que tu tenha um cronograma de estudos, independentemente da prova que tu for fazer. Eu falo isso porque é justamente por meio dele que tu vai fazer o teu planejamento. Antes de começar a estudar de fato, é fundamental que tu saiba tudo o que tu vai fazer naquela sessão de estudos. Tu precisa saber a sequência de assuntos que tu vai estudar, as questões que tu vai fazer, os conteúdos que tu vai revisar. É aquilo que eu falo, o teu dia de estudo sempre começa na noite anterior. Sempre tira um tempinho no dia anterior para planejar tudo que tu vai fazer no outro dia, mas tudo mesmo. E outra coisa, planeja o teu dia de estudos, mas acima de qualquer coisa tenha responsabilidade. Tu precisa ver o estudo como um trabalho, como uma obrigação. Se tu não enxergar o estudo dessa forma, infelizmente tu não vai conseguir estudar. Porque bora lá, é só tu olhar pro lado, tu vai ver que tem 1000 coisas mais atrativas para fazer do que estudar. Então trata o estudo como um trabalho, tenha responsabilidade. Inclusive eu indico muito que vocês tenham um horário específico para estudar. Felipe, eu planejei estudar de 8 horas da manhã até 2 da tarde. Beleza, então você vai estudar de 8 horas, nem de 9 nem de 10. Quando der 8 horas da manhã, esteja sentadinho na cadeira estudando. Enxergar o estudo com seriedade e colocar essa tarefa como prioridade faz com que o teu estudo seja incomparavelmente produtivo. Outra dica que anda muito próximo a essa é preparar o teu local de estudos. Aliás, se tu puder deixar apenas os livros e os materiais de estudo, melhor ainda. Sempre tente tornar o local que tu vai estudar agradável e confortável para você. E falando em conforto, eu recebi essa cadeira do pessoal da Thunder X3 e eu queria muito mostrar para vocês. Ela se chama Core e foi desenvolvida para quem precisa ficar sentado por longos períodos. Eu tô testando essa cadeira para estudar e o resultado tem me surpreendido muito. De início ela já chama a atenção por ser uma cadeira enorme com muita presença. Só que o melhor ainda tá por vir. Ela tem muitos diferenciais. O principal para mim é esse suporte lombar altamente tecnológico. Olha só que loucura. Ele se ajusta automaticamente às curvas naturais da coluna, garantindo assim uma postura realmente ergonômica e confortável para quem precisa estudar por longos períodos. E olha só a construção dessa cadeira. Ela é feita com couro sintético de muita qualidade e é a única cadeira com design game no mercado brasileiro a ter um ajuste de profundidade de assento, igual como a gente tem nos carros. E falando em carro, a gente realmente sente que tá em um. Eu falo isso porque até armazenamento inspirado em carros esportivos ela tem. O apoio de cabeça e pescoço também é muito confortável e os apoios de braço, além de serem revestidos com espuma de alta densidade, são ajustáveis em 4 direções. E falando em apoio, olha só que bacana. A cadeira vem com um apoio para os pés, que estimula a circulação sanguínea e garante uma postura melhor ainda. Eu tô testando essa cadeira para estudar e o resultado tem me surpreendido muito. Eu já passei maus bocados com cadeiras para estudo porque praticamente eu faço isso o dia inteiro. Eu fico o dia inteiro sentado. E uma coisa eu falo para vocês, a diferença de uma cadeira que realmente foi desenvolvida para o conforto, para produtividade, para uma que não foi, é enorme. A minha experiência com a Core da Thunder X3 foi sem dúvida a melhor até hoje e fica aqui a minha indicação de cadeira para quem quer ter mais conforto nos estudos. Outro ponto muito importante para atingir as 6 horas de estudo diárias é fragmentar esse tempo de estudo. E infelizmente, nós seres humanos não somos preparados fisiologicamente para focar por longos períodos. Chega um momento que a gente precisa de pausas. É exatamente por isso que os melhores métodos de estudo, aqueles que realmente têm evidência científica, apresentam momentos de descanso ao longo das sessões de estudo. Então, principalmente nesse momento inicial, nesse período de adaptação, eu indico muito que vocês façam pausas estratégicas ao longo do estudo. Inicialmente, eu indico muito que vocês estudem com a técnica Pomodoro. É uma técnica que é maravilhosa para condicionar a gente. Para quem nunca ouviu falar, a técnica Pomodoro é uma técnica de estudos em que, resumidamente, a gente vai estudar de forma totalmente focada por períodos curtos, geralmente de 25 minutos, e após isso a gente vai intercalar com uma pausa curta de 5 minutos. Ou seja, eu vou abrir o meu livro e vou focar nele durante 25 minutos, e após isso eu tenho direito a uma pausa de 5 minutos para descansar. Após 4 ciclos de estudo dessa forma, você tem direito a um tempo de descanso mais longo, de geralmente 15 minutos. Eu indico muito que tu comece estudando assim, e pouco a pouco tu vai aumentando esses intervalos de foco. Com o passar dos dias, tu vai perceber que o aumento de foco ele é progressivo e natural. Se antes tu focava por 25 minutos, tu vai percebendo que com o passar do tempo, tu vai aumentando isso. Tu vai conseguindo focar por 40 minutos, por 1 hora, e é sensacional estudar assim. Ah, Felipe, mas se eu estudar fazendo essas pausas, não vai prejudicar o meu estudo? Muito pelo contrário. A gente já tem muitas evidências científicas sólidas de que inserir essas pausas no estudo, em que tu não faz absolutamente nada ou faz uma atividade diferente, aumenta muito o teu foco atencional, a concentração e
a memorização. Então eu indico muito que tu comece seguindo esse tempo preconizado pela técnica Pomodoro até tu se acostumar. Quando tu se acostumar, tu vai fazendo intervalos de estudos mais longos. Tu vai ver que em pouco tempo tu vai conseguir fazer ciclos de 2 horas totalmente focados e apenas 3 intervalos curtos de estudo ao longo dessas 6 horas. Para finalizar, algo que pode aumentar substancialmente a tua produtividade nos estudos é praticar exercício, independente de qual exercício seja. Exercícios físicos aumentam a liberação de dopamina em 30 a 40% por até uma semana em áreas do cérebro envolvidas com foco, com a motivação e com a formação de hábitos. Além disso, o músculo em exercício produz um hormônio chamado irisina. A irisina atua no cérebro melhorando consideravelmente o desempenho das funções cognitivas, além de atuar modulando a formação de novas memórias. Inclusive, olha só o que esse estudo recentemente publicado na Nature concluiu. Quanto mais atividade física for feita no dia anterior, maior vai ser o grau de alerta na manhã do dia seguinte. É aquilo, ser sedentário é uma opção da vida moderna. O natural e fisiológico é que a gente seja ativo. Então, meu pequeno fisiculturista, tenta investir pelo menos 1 hora do teu dia para praticar exercício físico. O impacto que isso pode ter na tua produtividade nos estudos pode ser gigantesco. E o vídeo de hoje é esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e que ele tenha feito sentido para vocês. Partiu estudar? É isso aí. Tentem implementar essas dicas na preparação de vocês e voltem para me falar o resultado. No mais, a gente se encontra no próximo vídeo. Tamo junto e valeu!